Olá, o Real Time 1 dá início hoje a uma série de 3 entrevistas sobre a nova legislação eleitoral brasileira. Para conversar conosco sobre a mini-reforma aprovada em setembro, já em vigor, convidamos especialistas em direito eleitoral que nos ajudarão a entender um pouco, talvez com um pouco mais de profundidade, as normas e as regras que irão reger as eleições gerais de 22. Conosco hoje, aqui em nosso estúdio, Lelan Barroso. Ele é servidor da Justiça Eleitoral, professor e membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, a ABRADEP. E online, aqui ao lado, o advogado e historiador, secretário de Cultura por várias gestões, Robério Braga, professor convidado da UEA e autor de livros sobre legislação eleitoral. Sejam muito bem-vindos. Mas, antes de começarmos a falar sobre esse tema que é importantíssimo, que é o direito eleitoral, e a importância que ele tem para as nossas vidas, que ele tem para a nossa democracia, fizemos um histórico que tem início em fevereiro de 1932, quando foi criado o Código Eleitoral Brasileiro, que completa, como vimos, 90 anos no próximo dia 24. Vamos aos quadros que preparamos para você, webnauta. Fevereiro de 1932, governo Getúlio Vargas, criação do primeiro Código Eleitoral Brasileiro. Maio de 32, a instalação do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, que iria aplicar o Código. Novembro de 1937, o Estado Novo, a ditadura instalada pelo próprio Getúlio Vargas, extingue a Justiça Eleitoral, abole os partidos políticos, suspende as eleições livres e estabelece a eleição indireta para presidente da República com mandato de 6 anos. Outubro de 1945, o Código Eleitoral de 1945 restabelece a Justiça Eleitoral em nosso país. 1946, a nova Constituição consagra a Justiça Eleitoral como um órgão do Poder Judiciário. Entre 1964 e 1985, a ditadura militar conduz o processo eleitoral através de uma sucessão de atos institucionais. O mais famoso deles, o AI-5. 1996, a urna eletrônica começa a ser implantada gradualmente em nosso país. Ano 2000, fim da era do voto por cédula de papel. A partir de então, só voto em urna eletrônica. 2008, a Justiça Eleitoral começa a implantar o cadastramento biométrico de eleitores. Pois é, essa é a história da Justiça Eleitoral no Brasil. E o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem uma justiça específica para cuidar de eleições. O Brasil precisa disso mesmo? Ou é só mais uma jabuticaba, Lelande? É uma jabuticaba, Robério? A Justiça Eleitoral é indispensável. Desde 1932, e notadamente nos últimos 20 anos, pelo menos, o aperfeiçoamento tem sido muito grande e muito eficiente, de modo a dar segurança integral aos seus resultados e ao voto do eleitor, que é, em última análise, o detentor do direito da escolha dos seus dirigentes e dos seus representantes. A Justiça Eleitoral garante eleições limpas no nosso país? Quando nós olhamos especificamente para o processo eleitoral, o Brasil, ao contrário do que alguns pensam, tem uma longa tradição de voto. No Brasil, nós sempre votamos, nós sempre tivemos eleição. O problema era exatamente a legitimidade dessa eleição. Durante todo o período imperial no Brasil, e mesmo parte da Nova República, o sistema que nós adotamos no Brasil para controlar as eleições chamava-se Sistema de Verificação de Poderes, que é o mesmo sistema ainda hoje adotado, por exemplo, nos Estados Unidos. Esse sistema de verificação de poderes, ele funciona da seguinte maneira: a Casa Legislativa, na qual se realiza as eleições, é ela quem controla todo o processo eleitoral. Pois bem, todo mundo sabe que durante todo este período, Império e Primeira República, todo mundo conhece da história a forma como a eleição era realizada. A corrupção geral. Voto de cabresto. Voto de cabresto, gente que havia morrido votava, eleitor que não existia votava. Então era uma corrupção absoluta nas eleições.
Foi aí, então, que o legislador pensou que para se controlar a eleição, tinha que criar um órgão que fosse independente. E aí é que vem o Código Eleitoral de 32 e cria a Justiça Eleitoral, que depois é, na Constituição seguinte, constitucionalizada. Então, neste aspecto, a Justiça Eleitoral é mais do que necessária, como um órgão imparcial e independente de controle das eleições. Então, é por isso que o legislador colocou a cargo da Justiça Eleitoral, até exagerou um pouco aí, podemos pensar assim, todo o processo eleitoral, que vai desde o alistamento do eleitor até a apuração da própria eleição e diplomação dos eleitos. Mas é porque exatamente o legislador, conhecendo o processo de corrupção que havia anteriormente, quis um órgão independente e imparcial que presidisse o processo eleitoral. Então, neste ponto, falou muito bem o Robério, né? A Justiça Eleitoral vem se especializando cada vez mais para que o resultado das eleições, de fato, seja a expressão da vontade do eleitor, que aquele voto que foi dado seja, de fato, contado, e seja ele quem vai eleger, ou sejam aqueles votos que vão eleger o candidato que o povo escolheu. Então, nesse ponto, de fato, a Justiça Eleitoral é realmente muito necessária, como órgão independente, como órgão imparcial de controle das eleições. Então, nossas eleições são limpas. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Há dúvidas, Roberto? Não é desconhecido do amazonense situação recente de eleição de um senador da República no lugar de outro. E eu mesmo, quando candidato a deputado estadual, fui vítima do processo de mapismo produzido nas mesas apuradoras designadas por interesses de terceiros e manipuladas por terceiros. E não faz muito. Estamos falando da eleição de 1990, por exemplo, em que isso se deu. Estamos falando da eleição de 82, por exemplo, em que isso se efetivou. Então, é indiscutível a relevância da justiça eleitoral, é indiscutível a relevância do voto eletrônico, da apuração eletrônica, da identificação eletrônica do eleitor, do controle da justiça eleitoral sobre todo o integral processo eletivo. Porque em 1992, ou seja, já no século passado, o senhor escreveu um livro chamado A Lei Eleitoral é Fácil, comentário à Lei 9.100 de 1995, eu acho que 85. Com tantas modificações, tantas resoluções, a legislação eleitoral brasileira é fácil de entender? Lembro aqui que a última resolução que vai reger a eleição desse ano tem quase 300 artigos. Ela é fácil mesmo? A nossa Constituição é imensa. E quanto maior, mais complexa, mais difícil de aplicar, a exigir regulamentação em cima de regulamentação. Mas os pontos básicos da legislação eleitoral são fáceis. A inelegibilidade, está bastante clara a descrição na lei das inelegibilidades. A lei da ficha limpa é uma lei muito clara, fácil de se explicar, mas nós seguimos mesmo essa tradição lusitana. Eu diria que a legislação é cumprida, mas não é difícil. O que é difícil é admitir o confronto político se infiltrando ou querendo se infiltrar no processo da justiça eleitoral. O presidente da República e seus aliados, dia sim, dia não, atacam a justiça eleitoral. Meio que como um antídoto antecipado, ou então uma vacina, digamos assim, sem trocadilhos, o legislador eleitoral, o TSE, nessa resolução de agora de dezembro, ele introduziu o artigo 9, onde ele fala assim, é vedada a divulgação ou o compartilhamento de fatos sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados. Vejam a minúcia, que atinge a integridade do processo eleitoral, ou seja, fraude. Inclusive os processos de votação, dúvidas sobre a urna eletrônica, apuração e totalização de voto, o resultado, devendo o juízo eleitoral, a requerimento do MP, determinar a cassação do ilícito sem prejuízo da apuração de responsabilidade penal, abuso do poder
e uso indevido dos meios de comunicação. Trocando em miúdos aqui, é proibido fake news. Fake news é um problema da eleição. O presidente é um divulgador de fake news. A Justiça Eleitoral agirá como num caso como esse, Leland? Robélio colocou desde o início que a Justiça Eleitoral vem se especializando, né? E, de fato, a divulgação de fatos sabidamente verídico há muito tempo, não é de agora, não é a primeira vez, de há muito tempo que essa proibição está em todas as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Então, a divulgação de fatos sabidamente verídico é proibido. O que a Justiça Eleitoral vem fazendo é, como disse o professor Robélio, se especializando. E se você observar, mesmo a legislação infraconstitucional, você vai perceber que muita coisa que o Congresso Nacional vem a normatizar depois foi porque o Tribunal Superior Eleitoral já vinha criando por jurisprudência aquela compreensão, aquele entendimento. Penalizar quem espalha fake news, Robélio, é fácil? Grandes líderes políticos do Amazonas foram rejeitados pela Comissão de Verificação de Poderes, que era aquilo que o Leland falou ainda há pouco na sua primeira intervenção. Eduardo Ribeiro deixou de ser senador, Antônio Bittencourt deixou de ser senador, Adriano Jorge deixou de ser senador, Eliodoro Balbi deixou de ser deputado federal porque contraditava as oligarquias que dominavam a política no Amazonas, que era a oligarquia Silvério Neri, Constantino Neri e Afonso de Carvalho e Emílio Moreira. A Justiça Eleitoral, por mais que a legislação possa aparentemente ser complexa, ela é feita para os operadores do direito, que sabem manuseá-la, interpretá-la, deduzi-la e explicá-la para alunos e professores, para candidatos, para eleitores, e para isso temos todo o processo da campanha eleitoral que é desenvolvida. Nós vamos enfrentar uma eleição diferente, por demais diferente. Cresceu muito a influência das redes sociais na comunicação social entre vários grupos humanos, pelo mundo afora. E cresceu a tal modo que me parece que ela será a grande responsável pela nova janela da campanha. Quando começou a campanha eleitoral da televisão, eu me lembro bem que o ex-senador Flávio Brito foi pronunciar um discurso no programa da Arena, na televisão educativa de Manaus, leu o discurso que tinha sido produzido para ele, guardou o papel e partiu para uma reação emocional. Perdeu a eleição para o Evandro Carreira, que havia perdido a eleição para vereador de Manaus há pouco tempo, há 2 anos passados. Este exemplo que eu estou dando é para mostrar, procurar mostrar, evidenciar o emocional em que o tom emocional em que vai se transformar a eleição nas redes sociais. E mais do que isso, o tom de batalha, de guerra, de disputa desenfreada e desmedida. E a Justiça Eleitoral tem procurado conter e evitar. Nesse mesmo balada, ainda seguindo, o presidente ele ataca dia sim, dia não, como eu disse, a Justiça Eleitoral, de forma muito personalista às vezes. Ele tem alguma razão de reclamar da Justiça Eleitoral? Não tenho certeza. Veja que sempre que a Justiça Eleitoral pediu... E se me permite, se elegeu o deputado federal por 28 anos e se elegeu o presidente dentro das regras do jogo. Há algum motivo para desconfiar dessa longa carreira política dele? Não há nenhum motivo. E sempre que a Justiça Eleitoral, ou mesmo o Supremo Tribunal Federal, pediu que ele demonstrasse as provas que ele tinha, ele nunca apresentou absolutamente nada, né? Nenhum ponto foi apresentado. Ao contrário, o Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, tem colocado aí à disposição todos os sistemas, todas as urnas, para quem quiser examinar, verificar. E veja,
Eu sou servidor, como você me apresentou, da Justiça Eleitoral do TRE do Amazonas. Eu tenho 30 anos de Justiça Eleitoral. Desde que começou a urna eletrônica, nunca houve no Amazonas, pelo menos no Amazonas onde eu trabalho, nunca houve a impugnação de um voto. Que aquele voto foi dado por um eleitor que não era daquela sessão eleitoral, que aquele voto foi dado por um eleitor que já havia falecido, aquele voto foi de alguma maneira burlado o sistema. Nunca houve isso. Em 30 anos que eu estou na Justiça Eleitoral, desde que começou o uso de urna eletrônica, nós nunca tivemos isto. Ao contrário, antes, quando aquela urna era de lona, que o voto era depositado lá, a maioria de processos que nós tínhamos na Justiça Eleitoral, a grande maioria mesmo, era exatamente de impugnação de urnas. Se impugnava a urna inteira, porque tinha lá o voto corrente. Robério conhece muito bem, porque é um historiador. Voto corrente é aquele voto que tu puxava uma urna com 500 votos, todos tinham a mesma letra. Ou porque algum eleitor na hora foi impugnado por um candidato, por um delegado de partido. Então, estes eram os processos que a Justiça Eleitoral julgava. Esses processos não existem mais. Essas ações estão ali no Código Eleitoral, letra morta. Nunca mais eu vi nenhuma delas no TRE do Amazonas. Quer acrescentar alguma coisa, Roberto? Teve uma eleição no município de Tefé, alguns anos atrás, naquele tempo, Leilão, em que o eleitor escrevia o nome do seu candidato na cédula, em que, em torno de 300 eleitores na sessão eleitoral, um candidato a deputado estadual com um nome complexo, Washington Stefano de Almeida e Stefano, teve 300 votos. E nenhum eleitor errou uma letra do nome dele. Roberto, você foi político muitos anos, não deve político partidário, né? O presidente, ele atacou diretamente o atual presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, que sai agora em fevereiro para dar lugar ao ministro Luiz Edson Fachin, que fica até agosto e dará lugar a Alexandre de Moraes. Ele disse que Fachin e Barroso são eleitores de Lula e diz que o Alexandre de Moraes é filho de uma profissional do sexo. Como é que a Justiça Eleitoral vai se posicionar de maneira fria diante de um ataque tão direto a seus dirigentes? Este ponto da rotatividade do mandato curto dos membros da Justiça Eleitoral é um dos pilares da segurança da Justiça Eleitoral e da sua isenção. Esta é uma característica importante do ponto de vista da doutrina do direito eleitoral para a estabilidade do resultado. Não há como se imaginar que o detentor de um mandato de 2 anos, possível com mais 2, possa ter influência continuada no processo eleitoral a ponto de ameaçar a democracia. Contrário à justiça eleitoral é discurso político e nada mais. Acho que a sociedade brasileira não tinha que se preocupar muito com essas expressões, com esses atentados verbais, porque isso faz parte do processo político eleitoral brasileiro há muitos anos. Você que está lá dentro, na linha de frente, como é que vocês da Justiça Eleitoral Quadro, falando de uma maneira geral, captam esses ataques? O Poder Judiciário ele tem como característica a imparcialidade, né? E para ele se mover, ele tem que ser provocado. Então, se qualquer juiz, se qualquer desembargador, se qualquer ministro é ofendido por alguém, não é a Justiça Eleitoral quem vai reagir. Como tu falaste aí que o presidente da República disse que ofendeu o ministro Alexandre de Moraes. Não. Essa é uma ofensa à pessoa dele. Dizer que ele é filho de uma profissional do sexo é uma ofensa à pessoa dele. É ele quem tem que procurar a justiça e processar o presidente da República. Não a Justiça Eleitoral. Então, a Justiça Eleitoral não se envolve desta maneira. É claro que isso é reprovável e todo mundo deve reprovar uma ofensa dessas, mas não é a Justiça Eleitoral quem vai reagir. Quem deve reagir é o próprio ministro Alexandre de Moraes. Nessa resolução de dezembro, o Tribunal Superior Eleitoral estabeleceu horários
únicos, seguiam o fuso horário de Brasília. Tanto aqui em Manaus, a eleição começará às 7, terminará às 16. E no fuso horário mais ao oeste do estado, que pega ali a região do Alto Solimões, o Alto Rio Negro, Tabatinga, São Gabriel, Benjamim e a cidade de Atalaia do Norte, a votação começará às 6 e terminará às 15. Como é que a Justiça Eleitoral local vai operacionalizar isso? Porque vai ter que começar a trabalhar meia-noite. Né? Então, isso foi bastante já comentado também. Alguns aprovaram, outros reclamaram. Alguns servidores reclamaram disso. Se não me engano, não tenho muita certeza disto, mas se não me engano, o nosso presidente, que é o desembargador Wellington, ele até oficiou ao ministro Luiz Roberto Barroso para que ele pensasse aqui sobre alguns municípios do Amazonas. A vantagem desta unificação de horários é que a votação começará ao mesmo tempo em todo o Brasil e terminará ao mesmo tempo em todo o Brasil. Porque, veja, a eleição terminava lá em Brasília e não podia divulgar, porque tinha que esperar terminar aqui no Amazonas. A eleição termina aqui em Manaus e não pode divulgar, uma eleição para governador, por exemplo, não pode divulgar aí no resultado, porque lá em Ernepé, de onde eu sou, estamos 1 hora mais cedo lá. Então, isso acabou. Permanecendo esse horário, isso acabou. A reclamação é exatamente de alguns servidores, porque, por exemplo, meus colegas lá em Ernepé terão que estar no cartório nas sessões eleitorais 5 horas da manhã. Só lembrar que há uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, cargo do ministro André Mendonça, do PMDB, questionando exatamente esse artigo da resolução. Mas, até o presente momento, não há uma decisão sobre isso. Possivelmente, teremos eleição unificada no Brasil. Por Roberto, assim. A decisão de unificar o horário é para afastar a dúvida sobre fraude. Por quê? Porque na eleição de 14... teve foi muito polarizado ali o Aécio e a Dilma ganhou na última hora, e o Bolsonaro, o presidente atual, acusa aquela eleição de ter sido fraudada e a própria eleição dele de ter sido fraudada. Então, como é que você vê esse processo? Esta é uma resposta da Justiça Eleitoral para desarmar um dos argumentos que vêm sendo postos por aqueles que procuram contradizer a seriedade e o resultado eleitoral. A apuração, a votação, sendo feita na forma tradicional, respeitado o horário de Brasília, considerando que nós temos vários Brasis, ela dava possibilidade a um questionamento. Por quê? Porque o processo de apuração, e sobretudo não de apuração, mas de anúncio, de comunicação da apuração, ficava contido até que se encerrasse o processo de votação. Os lugares mais longínquos e de fuso horários diferentes. Essa medida da Justiça Eleitoral visa suprir esse questionamento, evitar esse questionamento. Ela representará um problema para os funcionários da Justiça Eleitoral, para os mesários e para os eleitores, porque vão começar a votar mais cedo da manhã, em muitos lugares em que a iluminação pública é precária, em que precisa viajar de barco, em que precisa remar na canoa várias horas. Mas eu creio que ela resolve uma das questões de denúncia de que, com a retenção da divulgação da apuração, se estaria manipulando os resultados, o que é rigorosamente impossível do ponto de vista técnico eletrônico, já foi comprovado várias vezes em diversas situações, por diversos técnicos, especialistas que têm se debruçado sobre a questão. Acho que é uma resposta política da Justiça Eleitoral a uma manifestação política dos políticos. Em 6 de janeiro do ano passado, grupos aliados do então presidente Donald Trump invadiram o Capitólio, que é a sede do Congresso nos Estados Unidos, no que é conhecido agora como o maior ataque à maior democracia do mundo. Nós temos visto o clima, o nível de polarização, de violência
acirrar no país. Os senhores esperam uma eleição violenta? Eu espero uma eleição difícil. Eu tenho dito isso para violenta? As pessoas. Violenta, talvez. Violenta, talvez. Eu acho que o cenário está aí. Eu vejo em grupos a forma violenta, a linguagem violenta com que as pessoas reagem defendendo seus candidatos. E eu acho que essa linguagem violenta, para se traduzir em uma linguagem física, é muito rápido. É muito rápido. Eu não duvido que em determinados cantos se chegue a essa violência física, não. Eu não duvido. Espero que não, mas não duvido. Robério. Olha, é da índole do povo brasileiro a paz. Mas esses cenários têm sido modificados nos anos recentes, seja por movimentos vinculados à terra, como há alguns anos, seja agora por movimentos vinculados a questões ideológicas mais fortes. Mas eu não tenho dúvidas de que a eleição correrá de maneira dura, com agressões e embates fortes entre os candidatos, contendores, muito mais do que em outros anos. Poderá ocorrer com intercorrências públicas que finalizem uma mobilização popular contrária a essa ou aquela ação, essa ou aquela atitude, de um ou de outro candidato que esteja mais polarizado daqui até lá, porque esse cenário, para mim, não está resolvido. Não creio que seja um cenário político resolvido há muito tempo. Como dizia um grande político amazonense, tem muita água para rolar debaixo da ponte, né? Então, vamos esperar como as coisas andarão. Mas eu também tenho convicção de que, sendo uma eleição federal, com as forças federais disponibilizadas sob a gestão e supervisão e orientação legal da Justiça Eleitoral, a ordem vai se impor. O povo brasileiro é um povo de origem pacífica, a democracia é tudo o que queremos, é tudo que deve ser respeitado por qualquer dos interesses políticos, partidários, ideológicos ou quaisquer outros. Não se admitirá que seja rompida a democracia no país. Há qualquer tendência ideológica que possa pretender se impor sobre as outras. A democracia é o governo da maioria, respeitado e observado os direitos das minorias, sejam eles quais forem, em que circunstâncias estiverem. Completando, é preciso estarmos vigilantes. É o tom da presença da sociedade, das lideranças sociais, civis, não envolvidas em política partidária, é o tom e a força da expressão da justiça com equilíbrio, com serenidade, que vão dar, ao final, o tom do processo político. Não serão os políticos, não se iludam. Isso aí, é isso que esperamos, já agradecendo de novo ao Leilande Barroso, servidor da Justiça Federal, Eleitoral, professor Robério Braga, muito obrigado mesmo. E a você que nos acompanha, muito obrigado mais uma vez pela audiência. Considere assinar o nosso canal no YouTube, o Portal Real Time 1. Siga-nos nas nossas redes sociais e até amanhã, quando teremos aqui 2 advogados especializados em direito eleitoral, doutor Yuri Dantas e também a professora Maria Benigno. Até lá, até uma próxima oportunidade.